Como você reagiu depois que seu ex quis voltar depois de ter te largado? História um. Ei, será que a gente pode. Não. Ligação encerrada. Opinião. Eu respeito uma pessoa de poucas palavras. História 2. Você tem permissão para me convidar para sair de novo? O quê? Opinião. Acho que essa mina anda assistindo anime demais. Isso é comportamento tsundere. História 3. Minha namorada e eu rimos muito da mensagem que minha ex enviou. Eu sei que você não quer ficar com ela. Volta pra mim. Eu te amo. Ela terminou comigo depois de me trair. A mensagem chegou 6 meses depois do término do nosso relacionamento. Opinião. Porque tenho o pressentimento de que ela também disse. Ela nunca vai te amar do jeito que eu te amo. História 4. Disse que sentia falta dela. Tivemos um momento íntimo de reconciliação e depois disse a ela que não conseguiria voltar com ela. Foi desse jeito que ela terminou comigo, e eu queria que ela soubesse como era. Opinião. Intimidade de despedida é a melhor coisa. História 5. Eu disse sim, várias vezes. Não foi uma ideia muito inteligente. Opinião. Sim, eu era jovem e burro. Agora sou só burro. História 6. Ela terminou comigo porque eu coloquei óculos e não era atraente o suficiente para ela. Alguns anos depois, eu estava usando lentes de contato e tinha melhorado um pouco. E de repente ela estava me mandando mensagens de texto novamente. O irônico é que ela estava solteira recentemente porque tinha ganhado peso, e o seu namorado não a achava mais atraente. Eu apenas ri da situação e disse para ela parar de entrar em contato comigo. Opinião. Deve ter sido incrível. História 7. Encontrei ela num bar depois de 6 meses sem contato enquanto ela estava com outro cara. Quase fugi dela. Com certeza tive vontade de sair dali o mais rápido possível, mas ela agarrou meu braço e disse: por favor, fale comigo. Conversei com ela por uns 5 minutos. Deixei ela lá e fui para outro bar e depois cheguei em casa onde ela me ligou e conversamos até as 4 da manhã. Na tarde seguinte, concordei em sair com ela e ela estava em cima de mim e eu estava me segurando. Deixei ela na casa dela e por algum milagre não fiquei com ela, pois ela ficou completamente sem roupa e me beijou por todo o corpo. Ela era uma loira linda. Fui para casa para pôr gelo nos meninos. Na manhã seguinte recebi uma ligação a cobrar da prisão. Era ela pedindo uma carona. Depois que fui embora, ela brigou com a mãe e bateu nela. Fui buscar ela e disse que nunca mais poderia ficar com ela daquele jeito. Ela concordou e eu deixei ela na casa dela. Mantive contato com ela, pois acho que eu era o único cara que se importava realmente com ela. Mas eu não queria mais ter intimidade com ela pelos próximos 6 meses no mínimo. Ela me disse que iria se mudar para a costa oeste um dia, e eu concordei em sair com ela na noite anterior à sua partida. Ela acabou chorando em cima de mim enquanto eu a deixava, dizendo o quanto ela me amava e tinha errado e como ela nunca queria me perder na vida dela. Eu prometi a ela que sempre estaria lá por ela caso ela precisasse. Enquanto ela estava na costa oeste, acabamos falando ao telefone diariamente, com bastante frequência. Ela era uma ótima amiga. Uma manhã, a caminho do trabalho, percebi que não tinha ouvido falar dela na noite anterior. Liguei para o telefone dela e estava desligado. Achei estranho, mas não pensei muito nisso. Cheguei em casa do trabalho e recebi um telefonema de uma amiga que era amiga de seus amigos, em comum, no Facebook, pois nunca a adicionei no Facebook depois de nosso término, dizendo: cara, ela desviveu, teve uma overdose de muita bebida e pílulas. Ele não percebeu que eu ainda falava com ela diariamente. Isso me deixou completamente chocado. Lembrei daquela noite naquele bar e como eu teria perdido o último ano da vida dela se tivesse saído correndo, em vez de realmente falar com ela e apenas estar lá por ela. Às vezes não importa como ou por que eles te deixaram. Não é uma coisa ruim apenas estar lá por alguém. Eu queria poder ter estado lá mais, de alguma forma. Talvez ela ainda estivesse aqui. Opinião. Você parece um ótimo amigo. Não se culpe por isso. História 8. Ela estava sentada lá, grávida do filho de outro homem. Eu falei: que bom que eu não sou você. Opinião.
Como essa coisa de a grama do vizinho é mais verde está funcionando para ela? História 9. Meu ex só me quis de volta quando eu disse a ele que ia sair com outra pessoa. Isso foi depois que ele teve 12 casos no período de nosso relacionamento de 8 anos, e me deixou aparentemente sem razão nenhuma. Ele chorou e ameaçou se churrascar. Eu estava muito calma e gentil com ele, e disse que gostaria que continuássemos sendo amigos, como tínhamos sido nos últimos 6 meses, desde que ele me largou. Ele continuou me dizendo que eu era a melhor pessoa do planeta e que ninguém além dele jamais me faria feliz ou me trataria bem. Ri muito. Daí ele deu um soco na minha cama. Eu disse que não iria comprometer minha felicidade pela dele, coisa que eu fazia há muitos anos, e ele descaradamente me pediu para apenas fingir, e disse que eu nunca tinha choramingado sobre minha felicidade antes. E ele não conseguia acreditar que eu era tão egoísta, e eu era metade da pessoa que ele pensava que eu era. Ele chorou um pouco mais. Pela primeira vez na minha vida eu me mantive firme. Então ele me chamou de mulher da vida. O engraçado é que eu saí com o outro cara, me apaixonei perdidamente e agora estou delirantemente feliz. Já a próxima namorada do meu ex traiu ele. Opinião. Ah, a clássica manipulação emocional. Que bom que você saiu dessa. História 10. Ele. Eu nem lembro por que terminamos. Eu acho que você me largou porque uma garota dormiu em cima de você e você me largou para chamar ela para sair. E ela disse não. Ele. Ah, sim. Sim, de qualquer forma foi uma boa conversa. Tchau. Edição. Já que muitas pessoas tocaram nesse assunto, sim, eu acho que foi uma coisa decente da parte dele terminar comigo primeiro. No entanto, ele não era um cara tão nobre quanto vocês pensam. Eu ouvi histórias conflitantes sobre o que aconteceu naquela festa. Ele poderia ou não poderia ter dormido com ela. Foi há muito tempo, então isso dificilmente importa. Mas, pelo que eu sei, e o que fazia mais sentido, parece que eles dormiram juntos. Ele presumiu que era certeza que ela aceitaria ser namorada dele, e então me largou para poder ficar sério com ela. Até que ela disse não e ele imaginou que voltaria para mim. Opinião. Nossa, que cara legal. História 11. Na verdade, eu ri na cara dele. Ele estava na minha casa pegando os móveis na hora, pois estava se mudando para um novo lugar com a garota com quem ele me traiu. O porquê ele achou que era o melhor momento para discutir a tentativa de reacender nosso relacionamento eu nunca saberei. Opinião. Eu não consigo entender o processo de pensamento dele. O que ele pensou que ia acontecer? História 12. Ela terminou comigo meio que do nada, e eu não estava realmente preparado para isso. Nunca a superei, mas o tempo passou. E eu estava morando com uma namorada vários anos depois. Minha ex manteve contato comigo e ainda éramos amigáveis. Ela passou por um término e suponho que ela estava emocionalmente vulnerável. Começou a falar muito comigo do nada e começou a me contar todo tipo de coisas sobre como ela se arrependeu de terminar comigo. E foram apenas inseguranças imaturas que a levaram a isso. E o quão ciumenta ela estava por não poder me ter. Por mais lisonjeado que eu estivesse por ouvir tudo isso, eu ainda estava comprometido, então eu gentilmente desviei do assunto, até que ela se recompusesse e se acalmasse. Colocasse a vida em ordem, esse tipo de coisa. Ainda somos amigos 7 anos depois disso e, presumivelmente, ela seguiu em frente, porque ela está falando em comprar uma casa com o noivo. Edição. Aparentemente as pessoas estão incrivelmente focadas em uma única letra extra que eu coloquei sem querer. Opinião. Ah, a rara resposta madura neste tópico. História 13. Encontrei minha ex alguns meses depois que ela terminou comigo por outra pessoa. Nós nos encontramos em um bar. Ela se aproximou de mim enquanto eu estava comprando bebidas e fez alguns comentários sobre a garota com quem eu estava lá. Ela então disse algo como: se não der certo, ou se você ficar entediado com ela, me liga. Eu ri e disse ok. Ela perguntou se eu estava sendo sarcástico. Eu estava, e fui embora depois disso. Opinião. Sim, tenho certeza de que será super divertido lidar com você. De novo. História 14. Era uma sexta-feira à noite quando ela pediu para nos encontrarmos no shopping local. Acabei comprando um jogo.
Castlevania, meu amor. Enquanto estávamos lá, acabamos voltando para a casa e assistindo a filmes. Ela acabou perguntando se eu estaria disposto a ser seu namorado novamente. Eu disse que sim, apesar dos meus instintos me disserem para não fazer isso. Naquela noite acabei indo andar de skate com um grupo de amigos. Bati a cabeça em uma cerca e não me lembro muito daquela noite. Tive uma concussão, uma longa visita ao hospital. De qualquer forma, ela me ligou no dia seguinte e o maior mentiroso do mundo tomou conta do meu corpo. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, eu estava gritando no telefone. Quanto tempo? O que você anda fazendo da vida? Ela estava conversando e perguntou sobre o meu dia. Eu disse a ela que tinha comprado um jogo novo e bati a cabeça na noite anterior, e isso era tudo que eu lembrava. Ela chorou no telefone e insistiu que passássemos os dias juntos, mas eu insisti em quão louco e diferente de mim isso era e que eu jamais sairia de novo com ela. Uma dica: não traia um homem que tem a tendência de se machucar. Opinião: não consigo parar de pensar que mentir para alguém em vez de assumir a responsabilidade por suas ações é errado. Eu não me rebaixaria ao nível dela. História 15. Eu disse a ela que precisava pensar sobre isso e que talvez pudéssemos ser apenas amigos. Então nos encontramos para alguns beijos e voltamos a ficar juntos. Acabei terminando com ela cerca de 6 meses depois. Quando ela terminou comigo, estávamos fora e eu tive que levar ela para casa. Foi um pouco estranho e eu não disse nada. Ela presumiu que eu estava furioso e que eu queria me churrascar, e que estava prestes a bater com o meu carro em uma árvore de propósito. Se isso diz algo sobre o nível de loucura dela. Eu não estava mal. Na verdade, eu fiquei meio aliviado. Ela mandou uma amiga para ver se eu estava bem cerca de um mês depois do término, porque ela ainda tinha a impressão de que eu ia me churrascar depois que ela me largou. Eu disse à amiga dela que minha ex não deveria se achar tanto, pensando que ia me churrascar por causa dela. Acho que essas foram as palavras mágicas, porque ela estava me pedindo de volta em cerca de 2 semanas. Estou feliz que esse relacionamento acabou. Opinião: então nos encontramos para alguns beijos. Por que essa história continua aparecendo? Perdi as contas de quantas vezes eu li isso aqui nesse tópico. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.